Vamos lá, Alexandre. Eu quero que você se Vamos apresente lá. inicialmente, mais uma vez. Agradeço, falei antes, mas é importante falar de novo agora. Alexandre, muito obrigada. Você não tem ideia como me alegra hoje estar fazendo essa live contigo. É uma pessoa que eu admiro há muito tempo, que tem sido um canal de realmente que me favorece muitas formações, muitos quesitos de dúvida. Eu vou lá no seu canal, no seu aplicativo, né? Que inclusive já está aí na nossa. A gente colocou inclusive o link para as pessoas baixarem. Você vai falar dele. Mas em nome de toda a Tá comunidade certo. católica Adorai, muito obrigada, viu, Alexandre? Tenho certeza que essa pode ser o início de uma parceria, quem sabe, né? Eu que agradeço. Assim, de live no Instagram, essa é a primeira. Eu, como você mesma disse, no canal Via Teófilos, que é o foco do YouTube, né? Uhum. Então eu me dedico mais à plataforma do YouTube. No Instagram, eu tenho, claro, o perfil do canal Via Teófilos, e sempre que eu posto alguma coisa no YouTube, aí eu vou no perfil do Instagram mais para publicar, para propagar um pouco mais, né, o trabalho. Mas vamos lá. Eu tenho uma listinha de coisas para conversar com vocês hoje sobre São Luís Maria Grião de Montfort. Só peço desculpas pelo fundo aqui, que sumiu, Tudo mas bem. paciência. São questões técnicas aqui que eu tive que desativar porque para evitar ficar lento, Ah, tudo bem. né? Bem, primeiro, muito obrigado à comunidade católica. Faz o que? Não faz uma semana que a gente conversou basicamente pela primeira vez, e eu Exato. fico feliz porque o que mais me alegra e me conforta nas minhas imperfeições, nas minhas incapacidades, é saber que Deus, na sua infinita misericórdia, ele se utiliza de mim às vezes para dar frutos e a gente não sabe onde esses frutos vão germinar, né? E isso é muito bom. Muito obrigado pela oportunidade e sejam bem-vindos todos que estão aqui e vamos falar sobre São Luís de Montfort e as suas obras. Bem, Uhum. eu sou Alexandre, alguns me conhecem como Alexandre Teófilos por causa do canal. Uhum. Eu conheci o Tratado da Verdadeira Devoção quando eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 39 anos, faz tempo já. Foi em 2007. O ano que eu me 2000, consagrei. Aliás, 2007? eu me consagrei em 2006. 2006? Isso. Uau, faz tempo, hein? É. Aí eu conheci em 2000, oh, perdão, 2000, eu Eu me consagrei em tô, 2006, então tem 14 anos. Você foi antes. não, não, eu tô querendo mentir, então é mentira, vamos lá. Em 1996, eu conheci o Tratado da Verdadeira Devoção, eu tô ficando velho, vamos lá. Olha aí. E era um primeiro tratado da Vozes, um azulzinho, pequenininho, É, as letras que pequenininhas. foi reeditado. Isso, ele era bem pequenininho. E, e eu lembro que eu conheci o tratado e eu me apaixonei pelo que São Luís Maria de Montfort falava, principalmente do seguinte: nós não somos capazes, por nós mesmos, de conservar a graça de Deus em nós. Precisamos de um auxílio. E o caminho mais curto, mais fácil, mais seguro para se chegar a Jesus Cristo é a Virgem Maria. E isso nunca saiu da minha cabeça. E eu comecei a ler o tratado em 1996, 97, e tem uma parte do tratado que eu acho que é o número 116 do tratado. De tanto ler o tratado, a gente vai decorando. Que fala sobre as práticas exteriores, É esse mesmo, 116. Estava que quase é, certo. que é ingressar nas congregações
nas congregações em honra à Santíssima Virgem. E na época, eu era jovem, tinha 16, 17 anos, e pensava realmente na vocação ao sacerdócio. Olha. E eu falei, bem, então vamos lá. Eu fui, procurei várias congregações, ordens, etc., porque a ideia era a vida religiosa e não diocesana, para aqueles que sabem aí a diferença. E eu falei, bem, já que é para ser mariano numa congregação mariana, eu vou ver se São Luís Maria de Montfort fundou uma congregação. E, para minha grata surpresa, eu conheci os missionários montfortinos, fundados por São Luís Maria de Montfort. Em 1999, eu comecei a minha caminhada como seminarista lá e fiquei por 6 anos nos missionários montfortinos. Me consagrei em 7 de outubro de 1999, já no seminário, num período muito lindo de início da caminhada, para fortificar a minha caminhada na época, né? E daí, eu costumo dizer que a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, ela começa quando você se consagra. Ela não termina quando você se consagra, ela só começa. Mas só começa mesmo. Aí tem um período... Aí vai ter... É que nem aqueles filmes épicos, assim. Então começa uma caminhada épica na sua vida de conhecimento de si mesmo, de conhecimento da Santíssima Virgem e de conhecimento de Jesus Cristo. É aí que realmente começa uma preparação para o céu, por assim dizer. Bem, enfim, passei durante 6 anos nos missionários montfortinos e o discernimento me fez sair da congregação. Claro, passei depois por um tempo de discernimento e verifiquei que a minha vida era como leigo. Ok, muitas outras coisas na minha vida aconteceram desde 2004 até então, até hoje. E hoje vivo como leigo, consagrado a Jesus pelas mãos de Maria, buscando ser fiel aos mandamentos, à Santa Igreja, buscando sacramentos, claro, sempre na medida do possível, né? E essa é a minha vida hoje, é uma vida simples. Eu trabalho na área de TI, e é isso a que me dedico hoje, todos os dias, e basicamente é isso. Ok, e de todo esse tempo, só para finalizar a apresentação, em 2017 surgiu o canal Via Teófilos por um incômodo, porque eu via muita gente falando da consagração a Jesus pelas mãos de Maria, na paróquia onde eu participava, onde eu morava. Hoje eu moro em outro bairro, e nas redes sociais foi um boom da consagração a Jesus pelas mãos de Maria, né, nesses anos passados, através do ex-padre Rodrigo Maria, e entre outras pessoas que falavam. Porém, uma coisa me incomodava muito. Sempre foca-se nas práticas exteriores da consagração, e nunca nas práticas interiores da consagração. E pior, as pessoas falam muito da consagração se referindo a outros santos, ao Papa João Paulo II, grande santo da Igreja, ao Padre Pio, a Santa Teresinha do Menino de Jesus e tantos outros, mas não falo de São Luís de Montfort. Então eu falei, bem, vamos lá, é uma bagagem que eu tenho, uma obrigação que eu tenho com a Virgem Maria fazer esse canal. E depois, por consequência, veio o aplicativo Consagração à Virgem Maria, que as pessoas podem baixar no Google Play, tá bom? Basicamente, de apresentação isso, acho que eu até falei demais. Nada, eu ia só complementar, dizer que esse aplicativo eu compartilhei na nossa turma de consagração, inclusive nosso amigo Padre Bernardo, que é nosso diretor espiritual, elogiou muito. E realmente, é um Ai, que legal. aplicativo que, depois que eu descobri acho que
ano passado, quando eu estava no período cuidando, logo que a minha filha nasceu, que eu fui fazendo uns exercícios espirituais, inclusive acompanhando pelo seu aplicativo, pelos vídeos, e aí eu descobri a riqueza, porque ele tem realmente, ele reúne o que é mais importante da consagração, as principais dúvidas. Uma coisa que eu acho fantástica, a gente usa inclusive no nosso planejamento, que é o calendário das datas, e o bom é que você coloca o calendário atualizado para cada ano, né? Calendário 2020. Então, as pessoas já podem se programar, eu vou me consagrar na data tal, e aí você já coloca uma tabela lá pronta com todos os Exato. dias de quando Caso a pessoa se começa. perder É muito do útil. dia que... Inclusive, na nossa última reunião, a gente vai fazer a turma de consagração. Qual vai ser o dia da celebração? Dia tal. E aí a gente já foi lá no aplicativo e já viu a data. Então, pronto, a nossa formação tem que começar dia tal, os exercícios espirituais começam dia tal. Então, é um serviço que você realmente colocou para todos os consagrados que nos ajuda muito. Então, em nome dos usuários, eu posso dizer obrigada. O aplicativo é muito útil mesmo. Fica a dica aí. Na verdade, até um irmão perguntou aqui qual o nome do aplicativo. É Consagração à Virgem Maria. Se você for lá no Google Play, por enquanto só está para Android. Eu estou trabalhando para poder disponibilizar para iPhone. Aí, devido aos custos, a gente ainda está trabalhando. Mas Consagração à Virgem Maria, se você colocar consagração lá na busca, já aparece. E realmente, o aplicativo é uma forma prática para você conhecer a consagração, né? E fazer toda a preparação. Mas sempre, para todos aqueles que estão participando aqui, o aplicativo não substitui o tratado, tá, gente? Então não adianta nada pegar o aplicativo, querer se preparar sem a leitura do tratado. Aí nada feito. Verdade. Como eu já disse num vídeo meu, querer fazer a consagração sem a leitura do tratado é querer passar numa prova sem estudar. Então não tem como. É basicamente isso. Legal. Vamos lá. Então, já passamos por 20 minutos. Vamos começar por São Luís Maria de Montfort. Pessoal, São Luís Maria de Montfort é um santo aí do século XVIII, basicamente. Ele nasceu em 1673 e foi para a glória do Pai em 28 de abril de 1716. Montfort, ele faleceu novo, com 43 anos, e foi padre apenas por 15 anos. E o que eu poderia falar para vocês, basicamente, sobre São Luís e as obras de São Luís? Olha, para vocês terem uma ideia, essas daqui são as obras completas. Você quer, né, Kelly? Só tem espanhol, né? Já sei disso. Por enquanto só tem espanhol. Conversei com alguns padres monfortinos, eles disseram que estão diagramando para publicar, acho que é pela Paulus, aqui no Brasil. Vou me... Só desses que eu tenho. Para vocês terem uma ideia, as obras completas, elas são bastante volumosas. E São Luís de Montfort escreveu muitas obras. E vocês vão conhecer, nesses poucos minutos, as obras de São Luís de Montfort e um pouco da vida dele. O que foi acontecendo, por que ele escreveu, qual é o sentido real dos escritos de São Luís Maria de Montfort. Vamos lá. Como eu já disse, Montfort, ele viveu numa época na França. É importante dizer o seguinte: todo santo da igreja, ele é um santo dentro da sua época. Então não adianta cada um de nós hoje, em 2020, queremos ser santos como São Luís Maria de Montfort foi santo em 1716. Nós devemos nos apropriar da nossa cultura, de tudo aquilo que se dispõe a nós, e a partir daí jogar o evangelho em cima. O que eu quero dizer com tudo isso? Jesus se encarnou. E quando, pela prática da consagração a Jesus por meio de Maria,
ele se encarna em nossos corações, ele faz a gente atuar no hoje, nas pessoas no dia de hoje. Então não adianta a gente criar ou insistir em práticas, até mesmo devocionais, de centenas de anos atrás. Por que eu digo isso? Primeiro, não vai ajudar as pessoas de hoje em dia a entenderem a beleza do Evangelho. Porque as pessoas de hoje em dia vivem hoje em dia. Elas não vivem há centenas de anos atrás. Então é importante dizer que São Luís Maria de Montfort viveu num determinado tempo, para a gente poder contextualizar e ver o que para nós hoje é importante, tá bom? Vamos lá. São Luís de Montfort, ele foi profetizado centenas de anos antes, por São Francisco Ferrer, que foi um santo da França também, de mais ou menos do ano 1300, ou seja, pelo menos 300, 400 anos antes de Montfort. Ele disse ao povo da Bretanha, que é a parte oeste da França, que ali haveria um grande missionário. E esse missionário foi São Luís Maria de Montfort, aí depois em 1700. Né, ele se tornou padre, basicamente em 1700, e daí começou a sua vida como padre, digamos assim, de pequenas missões. São Luís Maria de Montfort, ele começou a sua vida como seminarista com os jesuítas de Santo Inácio de Loyola, a primeira parte, porém ele teve um problema, porque um tio dele, que era jesuíta, faleceu, e na época se custava muito caro um seminarista. Hoje também. Mas na época só quem realmente tinha muitas condições. Então ele teve que ir para o seminário dos seminaristas pobres de São Sulpício. O que a gente pode tirar daí, rapidinho? Santo Inácio de Loyola, ele foi o santo que esquematizou os exercícios espirituais inacianos, por isso Santo Inácio de Loyola, que duram aproximadamente 30 dias. E daí a gente tem um pouquinho aí da preparação para a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Beleza. E nesse seminário de São Sulpício, dos seminaristas pobres, São Luís de Montfort pegou toda a bagagem da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Por quê? Os fundadores, ou melhor, o fundador, Jean-Jacques Ollier, ele era extremamente devoto da Santíssima Virgem. E eles já viviam essa prática devocional da Santa Escravidão. Até mesmo São Luís de Montfort diz no tratado que não é uma prática nova, que muitos santos, assim como São Bernardo, São Domingos, a viveram da maneira deles, e São Luís de Montfort aperfeiçoou essa santa devoção, por assim dizer. Beleza. Depois que São Luís Maria de Montfort se ordenou padre, ele passou um período durante aí de 4 a 6 anos muito complicados. Por quê? São Luís de Montfort ele era muito radical no que ele fazia. Se era para ajudar os pobres, ele já pegava os pobres no ombro dele e levava lá para a casa dos padres. Então eles não queriam que um cara assim. Calma, São Luís de Montfort. Até tem um amigo de Montfort, que foi o primeiro biógrafo dele, que falava o seguinte: Montfort, eu acho que você tem que ser um pouquinho mais de boa, por assim dizer. Vamos contextualizar, né? Ele fala assim, olha, se para ser de boa não é ser santo, então eu prefiro não ser de boa. Sabe? Então, assim, ele levava o evangelho ao que é radical. E para isso, o que eles fizeram? Jogaram São Luís de Montfort num hospital para pobres e mendigos, que na verdade era um depósito na cidade de pessoas pobres que eles jogavam lá. Montfort ficou nesse hospital aí por volta de 3, 4 anos, depois ele voltou uma outra época, e nessa época ele sofreu muito, por causa do desejo dele de ser missionário e tudo mais.
Nessa época, ele escreveu o primeiro livro que eu vou falar para vocês. Anotem aí. É O Amor da Sabedoria Eterna. Uhum. O Amor da Sabedoria Eterna, para quem não conhece, é a obra-prima de São Luís Maria de Montfort. É o livro mais importante para quem vive a espiritualidade de São Luís Maria de Montfort. Por quê? Rapidinho, resumindo, para a gente já passar para outra obra. São Luís Maria de Montfort diz que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus que se fez homem. Uhum. Porque Deus, aí a gente parafraseia São João, porque Deus amou de tal maneira o mundo que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou a própria sabedoria dele, que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que, para São Luís Maria de Montfort, a festa da Anunciação, ela, como uma prática exterior, ela é muito importante. Porque é aquele momento que Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu próprio Filho único para que ele fosse homem. Também 100% Deus e 100% homem. E no Amor da Sabedoria Eterna ele diz o seguinte, que tem 4 meios para se alcançar essa sabedoria, que é Jesus Cristo, e mais ainda, para conservá-la no seu coração. O primeiro meio que São Luís Montfort coloca, ele diz o seguinte, que a gente deve desejar ardentemente possuir a Deus. Mas desejar ardentemente possuir a Deus é aquilo que Jesus Cristo nos fala. Se vós sois meus amigos, observai aquilo que eu digo. Então, basicamente é isso. Desejar ardentemente a Deus é buscar observar os mandamentos de Deus. E buscar, claro, cumpri-los na sua vida da melhor forma que você possa. Beleza. A segunda forma de se alcançar a sabedoria, Jesus Cristo, é a oração contínua. Perseverar sempre na oração. Nem que seja uma Ave Maria por dia, que você reze para que você alcance essa sabedoria e a conserve no coração. A terceira forma de se alcançar Jesus Cristo é a mortificação, ele chama de mortificação universal. Não tem nada a ver, gente, com silício, tá bom? De vocês se autoflagelarem. Como existem algumas correntes por aí, infelizmente ainda hoje em dia, que propagam isso e que não é recomendável, até mesmo por uma questão bem prática. Na época, talvez era necessário, porque era uma outra época. Hoje, você tem vários meios de poder parar, pensar, se concentrar e focar em Deus. Uhum. Simples assim. Tem meios médicos, tem meios psicanalíticos, tem meios de meditação, tem o jejum, a mortificação e a penitência? Tem. Mas é bem diferente você hoje tomar um banho frio e na época Montfort tomava banho frio. Para ele era normal, não era um sacrifício. O negócio tinha que ser muito mais duro. Então, o que acontece? A mortificação universal, Montfort diz que é o seguinte, romper com o mundo, com as práticas do mundo, e ter um espírito contrito, um espírito pobre, internamente e externamente também. E por fim, o quarto meio de se alcançar a sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo, a sabedoria eterna e encarnada, é uma terna e verdadeira devoção à Santíssima Virgem. O Tratado da Verdadeira Devoção é o quarto meio de uma forma melhor explicada. Por isso que a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, na espiritualidade monfortina, tem como obra-prima o Amor da Sabedoria Eterna, de São Luís Maria de Montfort. Tá bom? Não sei se você quer me perguntar uma coisa. dúvida, tá? Manda. É sobre esses passos, né, que você falou, que como se alcançar a sabedoria, né? Como se alcançar e manter a sabedoria eterna. Inclusive, entendi agora o porquê que ele coloca como prática exterior a devoção da festa da encarnação, né? No dia 25 de março. Isso.
Aí você falou Isso. nesses dois, no segundo e no terceiro, você mencionou a oração contínua e a mortificação universal. Aí eu me recordei Isso. imediatamente das virtudes que ele coloca, né, no tratado. Aí eu queria saber se Isso. se as virtudes que ele menciona, no caso duas delas, né, a oração contínua e a mortificação universal, vem desses dois passos aí, então, para se alcançar e manter, né, a A sabedoria eterna. sabedoria. É isso? Exatamente. Ah, É legal. que, é que a Virgem Maria, ela é o modelo. Uhum, Ela é um, porque assim, só é, como diz São Luís de Montfort, logo no início do Tratado da Verdadeira Devoção, os profetas exclamaram, os juízes do Antigo Testamento uhum. imploraram, porém só ela, através das suas orações, atraiu para si Jesus Cristo. Claro, tudo sempre por graça de Deus, por graça e vontade de Deus. Mas só Maria, através da sua oração contínua e da sua profunda humildade, da sua fé viva, são esses três que ele coloca, atraiu para si essa sabedoria eterna. Então, Maria é aquilo que a gente chama no Tratado da Verdadeira Devoção como uma das práticas interiores do viver com e por Maria. Uhum. Né? Quando a gente vive com Maria, a gente olha para ela sempre como um modelo de santidade. Uhum. E no tratado ele condensa todos esses meios em Maria. Uhum. Uhum. Não perde, assim, quem lê o tratado não perde nada, mas quem lê o Amor da Sabedoria Eterna tem o todo, digamos assim. Eu acho que, inclusive, se eu não me engano, eu já li sobre isso, que essa vida da devoção interior, né? Que é viver para, por Maria, é uma vida Isso, mariaforme, que chama, né? E que, inclusive, foi isso, anunciada, eu acho que pelo santo que profetizou a vinda que é Ferrer, né? São... isso. Ele comenta também de Ferrer no Tratado da Verdadeira Devoção. Uhum, É. legal. Eu tô aqui cruzando os conhecimentos que você está falando, o tic-tac tá aqui a mil. E é muito legal que quando a gente vai conhecendo São Luís de Montfort, a sua vida e a sua obra, tudo vai se conectando. E você pensa assim, meu, como Deus agiu nesse santo. Uhum. Porque assim, ele viveu coisas tão encarnadas, talvez por isso São Luís de Montfort ama Jesus Cristo encarnado, Uhum. porque ele viveu coisas tão de pele mesmo, de sofrimento no dia a dia, e já eu vou falar no próximo, da próxima publicação, que é a Carta aos Amigos da Cruz, que ele fala um pouco sobre isso. Tá certo? Vamos lá? Bem, próxima obra de São Luís de Montfort. Como eu falei para vocês, São Luís de Montfort ele passou um tempo muito complicado aí, de 1700, 1702, 1704, até 1706. Uhum. Nesse hospital. E nesse hospital ele provou muitas situações com os pobres, com os enfermos. Ele se acercou muito a Jesus que se faz pobre, a Jesus que se faz enfermo. Uhum. E ele sentiu aí a cruz. E a partir de 1706, Montfort começa com pequenas missões paroquiais. As missões de São Luís de Montfort, para vocês entenderem mais ou menos, não eram missões que hoje a gente ouve falar por aí nas paróquias. Ah, essa semana vai ser uma semana de missão, por exemplo, na Semana Santa, né? Não. São Luís de Montfort tinha um cronograma que as missões dele duravam 4 a 5 semanas. Tá aí também um dos motivos da preparação durar em 4 a 5 semanas. 33 dias. Então aí tem toda uma conversa sobre isso também. Vem das missões de São Luís de Montfort. Ele esquematizava todos os sermões, que eram muitos sermões, de preparação para o pessoal, e no final era muito legal. No final era assim, você participou de pelo menos metade dos sermões que eu fiz? Então você vai receber um pedaço de tecido com o nome de Jesus
Era assim, era mérito. Ah, você Legal. participou? Então toma aqui. E, ao final, os paroquianos, o pessoal da comunidade, se reunia com Montfort e assinava com ele um documento chamado Contrato de Aliança com Deus, que é hoje a fórmula de consagração. A fórmula de consagração, aliás, eu não falei do amor da sabedoria eterna? Isso. A fórmula de consagração não está no Tratado da Verdadeira Devoção original. Ela vem do amor da sabedoria eterna. Os missionários monfortinos pegaram a fórmula de consagração do amor da sabedoria eterna e colocaram no final do Tratado da Verdadeira Devoção. Beleza. Carta aos Amigos da Cruz. Como Montfort passou todo esse tempo vivendo a cruz, em 1708 ele fundou uma associação chamada Associação dos Amigos da Cruz. E ele colocou como uma regra de vida e uma explanação, né, uma explicação do que é a cruz de Jesus Cristo. Basicamente, gente, tem uma cruz de São Luís Maria de Montfort, não sei se vocês sabem, é a cruz da sabedoria. No aplicativo, quando vocês entram no aplicativo, nos ícones, no meio dos ícones tem uma cruz. Essa cruz é de São Luís Maria de Montfort. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre essa cruz. E nessa cruz, na haste da cruz, diz o seguinte, ou melhor, acima da haste da cruz diz o seguinte, e esse é o foco de São Luís de Montfort em relação à cruz: renunciar a si mesmo e carregar a sua cruz seguindo Jesus. Ponto, acabou. E aí fica a mensagem para nós hoje, no seu dia a dia, no meu dia a dia. Qual é a sua cruz? Talvez o seu cansaço, do trabalho que você não gostaria, das dificuldades que você tem em casa, que são normais para qualquer um. Ninguém é livre de dificuldades. Qual é a sua cruz? De repente, um familiar, um amigo que pega no seu pé por traumas que você tem. Tá aí. Renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga Jesus. É essa cruz, é esse seu sofrimento que vai te fazer santo, vai te curar, porque as chagas de Jesus estão lá, mas elas não doem mais. Entende? Então, passar pela cruz é necessário para que a sua vida se purifique, mas você não fica aí. Porque ainda que você leve consigo durante toda a vida as chagas, elas se purificam, elas curam e te fazem melhor. Te fazem uma pessoa mais paciente, te fazem uma pessoa muito mais alegre, porque você já passou por tantas situações que você não liga para situações que não tem motivo de ser. Isso te faz melhor. Então, carregar a sua cruz não por querer sofrer, porque São Luís de Montfort ele deixa claro, querer sofrer não é bom, mas aceitar a sua cruz por causa de Jesus te faz santo. É simples assim. E Montfort, aí tem uma historinha, 2 minutos eu vou contar essa historinha. Montfort ele estava numa missão e ele estava muito chateado nessa missão, porque estava dando tudo certo, ele não tinha problema nenhum. Ele chamava o povo vinha alegre, aí ele fazia todo o sermão dele lá, e todo mundo ficava feliz, convertido, e ele falou, mas tá tudo tão bem, o que está acontecendo? Beleza. Por quê? Na nossa vida, quando as coisas são difíceis, quando as situações exigem de nós um esforço, e muitas vezes a gente é contrariado até injustamente, as pessoas inventam coisas sobre nós. Ah, eu sou prova disso, viva disso. Quantas coisas já inventaram de mim e ainda inventam por aí. Quando você mostra a cara a tapa, você ouve coisas que tudo bem. Mas é aí que a semente triturada dá frutos.
E São Luís de Montfort, ele dizia, quando ele não tinha nenhum problema, não por gostar de sofrer, porque ele amava padecer por Jesus Cristo. Como Jesus Cristo diz, alegrai-vos quando forem injustiçados, né? Porque será grande a sua recompensa no céu. E nessa missão, que São Luís de Montfort estava dando tudo certo, ele falou uma frase que fica em mim até hoje. Que cruz não ter cruz. Né? Então, é aquela coisa, você aí, meu irmão, minha irmã, no seu dia a dia, quando as coisas forem mal, ofereça isso aos padecimentos de Jesus Cristo. Porque essa cruz, ela vai dar frutos. É basicamente isso. E esse é o resumo da Carta aos Amigos da Cruz de São Luís de Montfort. E eu digo para vocês particularmente, para mim, ainda é um dos livros mais difíceis de se ler de São Luís de Montfort, porque ele é forte. Muito forte. Ele escreve intimamente para a sua congregação, né? No caso, para as pessoas que já era uma associação. Isso, era uma associação de leigos. Sim. Aí ele fundou numa paróquia, era uma associação de leigos, e essa associação perdurou por anos, talvez uma centena de anos também. Ok. Alexandre, eu sei que você está falando aí com o objetivo de ser rápido. Vai lá, é que eu começo a falar e não paro. Não, pode falar. Aqui. Não, é só para comentar, assim, como eu achei lindo essa sua visão que você trouxe da cruz, a visão de São Luís, que é realmente aquilo que a gente lê no tratado, né? Que São Luís vem dizer que Nossa Senhora ela nos ajuda a carregar as nossas cruzes, que ela inclusive alivia, adocica as cruzes, né? Mas nunca renunciar às cruzes, e é isso que você falou, que cruz não ter cruz também ficou gravado aqui. Mas essa visão, eu posso dizer que é uma visão realmente... Você trouxe os benefícios de se carregar uma cruz, né? Ou seja, não olhar para o lado negativo, mas olhar que cada situação que para nós é difícil, que é uma contrariedade, é, na verdade, uma forma que a gente pode ter de oferecer aquilo e nos fazer mais próximos de Deus, né? Renunciar ao nosso pecado. Eu, particularmente, entendo a cruz como sendo, assim... As cruzes diárias, né? Toda contrariedade, tristeza, às vezes enxaqueca, né? Hoje de tarde, antes mesmo de começar a live, de repente me deu uma enxaqueca tão forte. Aí, assim como sempre nos exercícios espirituais, quando eu estou fazendo a preparação, eu sempre aproveito. Tudo que me aparecer de contrariedade, eu ofereço como sacrifício para aquele período de preparação. Então, eu também ofereci essa enxaqueca. Porque é isso mesmo, é melhor do que estar murmurando, né, reclamando, a gente oferecer aquilo e é uma forma concreta que São Luís nos ensina de como levar de uma forma mais leve essa cruz, né? Mas nunca renunciá-la, né? E eu costumo dizer, em cima disso, os consagrados a Jesus por Maria têm um grande intercessor que é São Luís Maria de Montfort. E não tem como ser diferente a vida de um consagrado da que foi de São Luís de Montfort. E eu o pessoal costuma dizer que eu comecei a preparação, mas começou tudo a piorar em vez de melhorar. Né? Tem até um meme que eu fiz em um dos vídeos, né? A vida perfeita de um consagrado, né? Acho que eu vi isso. Que não tem nada de perfeita, né? Que eu coloco um meme de uma série que passa na televisão, eu falo assim, depois que eu me consagrei a Jesus pelas mãos de Maria, minha vida tá perfeita. Aí o pessoal começa a rir, né? E não é bem assim. Pelo contrário, é aí que a Virgem Maria ela vai te mostrar que ser devoto dela também é estar aos pés de Jesus na cruz. É um caminho espiritual, é para a vida inteira. Não é só fazer a consagração, rezar um terço de vez em quando. É uma vida interior que vai crescendo com o tempo. Às vezes cai, levanta de novo, começa de novo e assim vai. Eu enxergo a consagração exatamente assim, né? Porque a gente que, digamos, faz um tempo maior que é consagrado, vai percebendo, quando olha para trás, né, o caminho feito. Mas é realmente uma caminhada espiritual, em que a gente vai aprendendo e às vezes cai, mas é como o próprio São Luís diz, né? Nunca ficar
rebaixado, é se levantar com alegria, seguir adiante e continuar o caminho, porque desistir é o que Satanás quer de nós, né? Principalmente nesse período de Exatamente. preparação, quando se costuma dizer que aumentam os desafios, mas é única e exclusivamente uma forma que o inimigo tem de nos fazer desistir, né? Desse período É, que no fim vai valer a pena. exatamente. Acho que é algo que eu rezo, que tem na preparação, né, de São Luís de Montfort, que é a ladainha do Espírito Santo, Hum, da desesperança livrai-nos, Senhor. uhum, Acho que é uma das piores coisas, e é um dos pecados contra o Espírito Santo, é a desesperança, porque quando você perde a esperança, como Deus vai te socorrer? é. Sabe? Então, você se fecha em si mesmo. E ao contrário, voltando um pouco na Carta aos Amigos da Cruz, quando você assume a cruz e oferece os seus padecimentos, como você mesma falou, Kelly, Uhum, os seus sofrimentos diários, pequenos ou grandes, isso se torna uma alavanca para você no dia a dia, um ânimo para você no dia a dia. Não é querer sofrer, mas é aquilo que você vai vivendo de sofrimento oferecer aos padecimentos de Jesus Cristo, juntar-se a ele, né? uhum, verdade. Ok, vamos lá. E como eu falei para vocês, São Luís Maria de Montfort começou as missões dele, mas como qualquer pessoa no mundo tem suas dúvidas. E São Luís de Montfort passou um bom período em muitas dúvidas, porque ele encontrou muitas dificuldades, muitos sofrimentos nas suas missões. E ele, como ele estava na França, que já era um país cristão, como muitos conhecem, da Uhum, história da França, dos reis, rainhas, etc. Não que São Luís de Montfort estivesse numa época de um rei muito católico, que era Luís XIV, que era o rei Sol, muito pelo contrário. interessante. Montfort queria ser missionário no Canadá. Hum, E ele, com essa dúvida, ele foi até quem? Ao Papa. Isso é uma lição para nós, que nós devemos ser sempre obedientes ao Santo Padre, o uhum, Papa. uhum. Ele é o arauto de Jesus Cristo na Terra, ponto, acabou. Tá bom. Inclusive, aqui fica um toque. No aplicativo Consagração à Virgem Maria tem um grupo para dúvidas, para partilhas da consagração, e ele está aberto a todos. Porém, lá é proibido falar mal do Papa. Uhum. Sempre. Ah, eu não concordo. Problema seu. É meu Papa. Eu É sou isso mesmo. católico. Eu acredito na infidelidade papal Tá e bom. eu vou morrer católico. E, Tem que ser obediente, é isso mesmo. e Montfort, ele passou por várias situações que o tempo não vai permitir. Mas, enfim, ele falou com o Papa, fez uma peregrinação de meses, falou com o Papa, e o Papa nomeou São Luís Maria de Montfort como missionário apostólico, ou seja, seria o pregador do Papa na França. Hum, Isso daí em 1711. Agora, para a gente poder ir cortando a conversa, ele volta para a França e o Papa fala uma coisa muito interessante, e eu acredito que seja uma das missões de quem é consagrado a Jesus pelas mãos de Maria. Você que já fez esse caminho, todos nós, de preparação para a consagração e vivência da consagração, vocês percebem que ser católico é bom, uhum, mas viver a Igreja Católica é muito melhor. uhum. E o Papa falou o seguinte: renove o espírito do cristianismo nos cristãos. Então a missão de um consagrado a Jesus pelas mãos de Maria é pegar aquele católico que está ali e falar assim, meu, tem muito mais. Tem muito mais. Legal. E eu vou te apresentar um caminho que por esse caminho a sua progressão vai ser muito maior diariamente. É isso que São Luís Maria de Montfort Uhum, diz. Porque Maria é o molde de Deus. uhum, E quando a gente
se deixa diluir em Maria, tudo fica mais fácil no sentido de que são os méritos dela que vêm sobre nós. E temos uma intercessora, a partir da consagração, muito fiel a nós. Uhum. Então, a consagração a Jesus pelas mãos de Maria é um renovar do espírito do cristianismo em nós, cristãos. Uhum. E daí que vem as missões de São Luís de Maria de Montfort, que diz que uma perfeita consagração a Jesus pelas mãos de Maria é uma perfeita renovação das promessas batismais. Uhum. Então, nas missões de Montfort, o que Montfort queria fazer? Com que as pessoas que participassem da missão, ao final se consagrassem a Jesus Cristo pelas mãos de Maria e permanecessem fiéis. Uhum. Basicamente, essa é a vida de um consagrado. E daí, a gente... Alexandre, sobre isso eu queria até anotar aqui para não esquecer. Eu fiquei me imaginando, eu fazendo parte dessa missão de São Luís, e no final ele me chamando para assinar o contrato lá e ter a assinatura dele. Acho que inclusive eu vi no vídeo seu um achado histórico aí, uma carta que tem a assinatura de São Luís e tal. Como era que era mesmo o contrato? O nome que hoje a gente entende como fórmula de consagração? É o contrato de aliança com Deus. Era uma fórmula de consagração resumida. Uhum, entendi. Era a saudação à Virgem Maria, a renúncia, né, que é uma renovação do batismo, renúncia ao pecado e a crença em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a consagração em si, a consagração de si, de todos os seus bens e méritos passados, presentes e futuros, né, que é o cerne aí da consagração e a diferença dessa consagração a Jesus pelas mãos de Maria de outras consagrações a Nossa Senhora, que são consagrações de proteção, de bênção, que são igualmente válidas, porém ela tem o compromisso pessoal do dia a dia, das orações e da vida cristã. É basicamente isso. Tá? E daí, depois que São Luís Maria de Montfort voltou para a França, lá para a região oeste da França, eu não vou começar a falar o nome das cidades aqui não, que é tudo em francês, e eu mesmo não sei muito bem, Reims, Saint-Laurent, e assim vai. Montfort, Silmet, Montfort, São Luís de Montfort. Montfort é a cidade que São Luís de Montfort nasceu, né? E na França. Depois que ele volta, eu vou falar de 3 livros rapidinho para vocês. O primeiro, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Para resumir o segredo... Esse livro é um livro... É demais. É demais. Quem tem dúvida de não perseverar, tipo, enfrenta a dificuldade, porque não rezar, depois que lê esse livro aqui, meu amigo, é uma lapada atrás da outra. Como é que eu tenho uma arma dessa nas minhas mãos? Estou aqui todos os dias e eu não sou fiel a ela, né? Como é que eu estou me negligenciando? Realmente... E você já deu o resumo do Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Esse é o resumo. O que Montfort fala no número 113 do Segredo do Rosário? Pude constatar uma enorme diferença de costumes entre os povoados onde dei missões. Umas, por haver abandonado a prática do rosário, voltaram a cair nos maus costumes. Outras, por haver perseverado em rezar, se mantiveram na graça de Deus e progrediram dia a dia em virtude. Esse é o resumo do Segredo do Rosário. Quem reza o terço, o rosário, quando Montfort fala rosário, gente, entendam, é o terço. Tá? Aí a pessoa fala, não, mas como assim? É o rosário. Aí tem toda a história. Só no Brasil, o termo, né? O termo terço equivale a rosário. Aí quando Montfort fala o rosário completo, aí sim, são os 3, 4 terços, de acordo aí com a piedade de cada um, tá bom?
Mas o rosário é o terço, tá, gente? Então, a prática fiel do terço diariamente, ela nos ajuda a crescer em virtude. Por quê? A primeira e única coisa que eu teria de dizer sobre o segredo do rosário, para completar, é assim: o rosário bem rezado e meditado, porque São Luís de Montfort fala que o rosário, sem a meditação dos mistérios, é como um corpo sem alma. Uhum. Então, quando você rezar o rosário, medite bem os mistérios. Imagine, pense, medite naquelas passagens. Uhum. Por quê? São passagens bíblicas que vão te ajudar a crescer em virtude. Uhum. E assim por diante. E por isso que no método de São Luís Maria de Montfort, de reza do rosário, cada mistério tem uma graça que nós pedimos. Uhum. Tanto é que no fim de cada mistério, por exemplo, da encarnação de Jesus, a Anunciação de Maria, a gente diz assim, que a graça do mistério da encarnação de Jesus desça sobre nossas almas. Amém. E tem outros métodos, tá, de São Luís de Montfort. Aí com o tempo a gente vai fazendo vídeo no canal Via Teófilos e vai falando. Mas esse é o segredo do rosário, tá, gente? E vocês vão vendo que a vida de Montfort e as obras vão se encaixando. Uhum. Aí vem o segredo de Maria, que São Luís Maria de Montfort escreveu possivelmente para uma senhora, que seria alguma benfeitora dele, ou para alguma irmã religiosa. Esse mesmo. Esse, gente, é um resumo do Tratado da Verdadeira Devoção. É um livro bem curtinho, rapidinho ler, e ele tem no final dele, ele tem como cultivar a verdadeira devoção. Tem até um vídeo no canal Via Teófilos que Montfort compara a verdadeira devoção a uma árvore. E é incrível. É bem prático de se meditar sobre isso e de poder viver a consagração a partir dessa meditação da árvore da vida, que é a verdadeira devoção. Beleza. E por fim, vamos lá. Alexandre, deixa eu te dizer, nós temos 3 minutos de live, mas eu não quero encerrar, não. Não, deixa eu dizer, eu não quero encerrar, não. A gente vai encerrar porque o Instagram vai nos impedir, mas tá muito rico, então eu quero que, se cair, a gente volta, pelo menos para você concluir, porque agora você está chegando no ápice da obra dele, né? Você está aí no tratado. Transição aí, eu sei no Todo-Poderoso. Aí a gente faz um segundo pedido de live, né, para poder a gente fechar esse tema hoje que é tão rico. Então não podemos perder. Por mim, tudo bem. Sua participação hoje, então, beleza. Sem problemas, sem problemas. Vamos lá. Gente, então se cair, ela vai entrar na live de novo, a gente entra e conversa. Isso. Tratado da Verdadeira Devoção. Todos esses livros que eu estou passando para vocês são em ordem cronológica. O Segredo de Maria, em 1712, mais ou menos, lembrando que São Luís de Montfort foi para a glória de Deus em 1716. O Tratado da Verdadeira Devoção foi escrito entre 1712 e 1715. Né? Então, vamos lá. O Tratado da Verdadeira Devoção, gente, como poderia dizer, o fruto de todas as obras de São Luís Maria de Montfort, de toda a vida missionária de São Luís de Montfort com os pobres, os simples, porque ele entendeu que não adiantava ficar discutindo com essas pessoas que acham que sabem muito. Eu estudei doutrina da Santa Igreja, moral. Não, isso daí está tudo errado, essas práticas devocionais aí, piegas, que nada de terço, que nada disso. Montfort falava às pessoas simples. Voltamos para concluir a live de hoje sobre vida e obras de São Luís. Vamos esperar o pessoal entrar. O Alexandre, do canal Via Teófilos, estava já introduzindo a obra-prima de São Luís, a última obra dele, o Tratado da Verdadeira Devoção. O que ele bem disse, né? Que todo e qualquer consagrado, para se consagrar realmente por esse método, precisa ler esse tratado, né? É fazer o dever de casa. Vamos então esperar o Alexandre entrar.
para a gente retomar. Então, se vocês tiverem dúvida, pessoal, pode ir acrescentando aí. Oi. Voltamos. Ok. Posso já iniciar ou você quer dar um tempinho? Não, eu estava só falando, pessoal, se alguém, nesse segundo momento, a gente sempre costuma fazer dúvidas, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida. Sim, Inclusive, claro. eu vi os comentários, né? O pessoal falando sobre. A gente estava falando do segredo admirável, né? Do Rosário. E, inclusive, nas novas. Inclusive, nessa tradução do Vozes, né? Que o São Luís, quando recomenda que uma prática exterior é a da récita do Rosário. E aí, nessa tradução, ele até diz, né? Do Rosário, ou pelo menos um terço, já trazendo a adaptação para o nosso contexto do Brasil, em que um terço é a terça parte dos três mistérios originalmente à época, né? Porque depois que se adicionou Papa João Paulo II, São João Paulo II adicionou os mistérios luminosos. Exato. Eu estava só reforçando isso porque algumas pessoas estavam comentando, mas é só para... A gente vai ter, inclusive, uma live só sobre o Rosário, né? Então, nossa, que legal! Vai falar um pouco sobre isso. O fundamento vai ser mesmo o livro dele, de São Luís, e também tem que ser. O pedido de Nossa Senhora em suas aparições, né? A questão da... Ah, sim. Então, pronto, Bem, vamos lá. Vamos lá. Só reforçando exatamente o que a gente já falou, a consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Maria sem a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção. Uhum. É como querer passar numa prova sem estudar. Uhum. Claro, a gente sabe das limitações de algumas pessoas, mas hoje em dia, com a tecnologia, não tem desculpa. Você pode ouvir o Tratado da Verdadeira Devoção se você tem preguiça de lê-lo. Então já serve como leitura também. E daí eu quero entrar no Tratado da Verdadeira Devoção e finalizar com a própria morte de São Luís Maria de Montfort, as últimas palavras dele e o último livro, que tem até um vídeo no canal Via Teófilos, na playlist de obra, que eu também falo sobre ele. Tratado da Verdadeira Devoção, gente, é um consolidado, é um agrupamento de toda a vida de São Luís de Montfort, nas missões, nas obras que ele escreveu, que foram muitas. Eu posso comentar aqui que, além de todas essas que eu já falei para vocês, São Luís Maria de Montfort também escreveu cânticos. São mais de 160 cânticos que ele escreveu. Ele tem um livro de sermões dele também, incrível. Tem as regras que ele escreveu aos missionários da Companhia de Maria, que são os missionários monfortinos, hoje chamados assim. E ele fundou 3 congregações. A Companhia de Maria, os Padres Monfortinos, as Filhas da Sabedoria, uma congregação de irmãs que se dedicam à educação e aos pobres, e os Irmãos de São Gabriel, são religiosos que não são ordenados, que vivem basicamente também da educação. Eles são muito fortes na Ásia, na África, onde cuidam aí daqueles que precisam. Ou seja, a vocação de São Luís de Montfort virou 3 congregações. Costumo dizer também que dessa fundação de São Luís Maria de Montfort, o que falta hoje, eu ouso dizer isso, e eu já falei isso para os próprios missionários monfortinos, é que aqui no Brasil eles são tão pouquinhos, e eu entendo que eles são poucos braços. Eles estão em Minas Gerais, São Paulo, São Paulo no bairro de Perus, em Minas Gerais, na cidade de João Molevade. Já estiveram também no Pará, mas a missão lá fechou, por falta de padres mesmo. O que falta hoje aos consagrados a Jesus pelas mãos de Maria é conhecer os missionários monfortinos. Porque aí eles entendem São Luís Maria de Montfort. Porque são padres que vivem em comunidades carentes, que fazem um trabalho muito forte e consciente de promoção social com as comunidades carentes, que fazem um trabalho fortíssimo de liderança dos leigos,
para que os leigos sejam fortes na comunidade e sejam formadores. E, por exemplo, a paróquia São Luís Maria de Montfort, em João Molevade, é incrível. Assim, os padres vão para celebrar a missa, porque o povo é extremamente organizado com a liturgia, com os cursos de batismo, matrimônio, todas as pastorais funcionam 100%. Eles são incríveis. E os missionários monfortinos têm toda essa coisa de realmente estar com o povo, né? Até por esse motivo, você não diferencia um padre monfortino de um leigo da comunidade, porque digo a gente porque eu me sinto monfortino, se veste como o povo, calça jeans, tênis, e estamos com o povo. É basicamente isso. Claro, existe todo o formalismo necessário na liturgia, mas fora da liturgia a gente está junto com o povo e vive com o povo. Né? Basicamente isso. Vamos lá. Tratado da Verdadeira Devoção. Eu vou resumir o Tratado da Verdadeira Devoção, que basicamente aqui muitos conhecem, em 3 partes. Primeira parte, São Luís Maria de Montfort diz que para a gente poder amar alguma coisa, a gente tem que conhecer. E ele, então, começa a apresentar para a gente, Maria, da necessidade que a gente tem de ter uma verdadeira e eterna devoção à Nossa Senhora. Ok, São Luís Maria de Montfort, quando ele explica da necessidade de se ter uma devoção terna, constante, santa à Nossa Senhora, e daí ele diferencia os devotos, os falsos devotos e os verdadeiros devotos. Uma coisa que eu quero falar sobre isso é o seguinte: todo mundo aqui, 100%, pelo menos dessa segunda parte da live, dos 22 que estão aqui, todo mundo aqui já foi um falso devoto. De algum jeito. E, na verdade, os falsos devotos não é só uma caricatura. Na verdade, é uma tentação que temos diariamente. Olha o bebezinho aí. Minha princesa, ela tá reclamando que quer dormir. Deus. Pronto, pode falar. Então, o que acontece? Todos nós já fomos ou somos, de algum jeito, falsos devotos. E a gente tem que lutar contra isso. Eu entendo que muitos consagrados, infelizmente, vivem a consagração do início ao fim como devotos exteriores. Se consagram, mostra para todo mundo: olha, eu me consagrei, tá aqui minha foto, tá aqui minha cadeiazinha, e mostra uma corrente do tamanho do mundo. Reza rosário durante um mês, depois, acabou. Acabou. Isso é um devoto exterior. Porém, tem devoções falsas que elas são mais sutis. Por exemplo, os devotos presunçosos. Bem, eu já sou devoto à Virgem Maria. Tô salvo. Tô salvo. Posso pecar um pouquinho aqui, posso pecar um pouquinho ali, e tô salvo. Não é bem assim. Se você pecou... Consagrado sim, mas continuamos pecadores, né? Exatamente. Se você pecou, toma vergonha na cara e procura ser melhor. Não é porque você é um devoto e consagrado à Virgem Maria que você está no céu. Não, você tem que lutar para cada vez mais ser perseverante. E São Luís Maria de Montfort, ele diz dos devotos, dos verdadeiros devotos. E daí vem algumas palavras de São Luís de Montfort que às vezes as pessoas, elas confundem. E isso daí tem a ver com uma heresia da época. Que São Luís de Montfort utilizava palavras da heresia para poder dar outro sentido para a verdadeira devoção. Que são os predestinados. Na época de São Luís Maria de Montfort, existia uma heresia muito forte na França. Ela tem resquícios até hoje, que é o jansenismo. O Papa
Clemente XI, quando envia Montfort de volta para a França e fala assim, não, você tem um campo vasto na França para renovar o espírito do cristianismo para os cristãos, ele estava falando do jansenismo. Por quê? O jansenismo é uma vertente católica do calvinismo, da predestinação. Então, o que diz o jansenismo? Ele diz o seguinte, meu irmão, não importa o que você vai fazer ou o que você deixar de fazer. Já está certo quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então você pode pecar ou não pecar, já está certo. Você já está predestinado ou para o céu ou para o inferno. Então não adianta nada o que você vai fazer ou deixar de fazer. Aí o que Montfort fala? Os verdadeiros predestinados são aqueles que praticam uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que é santa, que evita viver o mal e pecado. Aquela pessoa... Oi! É a Lelezinha. Agora melhorou a live. Agora melhorou a live. Aí sim. Ela fica um pouco assim quando tá com sono, tadinha. Tadinha, é a vida tadinha. real, né? É a vida real. Mas é para você dormir, vamos lá. Enfim, aí ele diz que a verdadeiro predestinado é aquele que é constante no seu dia a dia. Ou seja, ele não vai ser presunçoso, ele vai ser constante. E quando ele cair, ele vai buscar se levantar. Basicamente isso. E para terminar, ele diz que a perfeita consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Maria é uma perfeita renovação das promessas batismais. Ou seja, não tem mágica, gente. A única coisa que você e eu fazemos quando a gente se consagra a Jesus pelas mãos de Maria é pegar o nosso batismo que você já fez e renová-lo. Só que agora você coloca tudo nas mãos de Maria e busca viver todos os dias da sua vida essa consagração. Entendi. Beleza. Ok. Do Tratado da Verdadeira Devoção, gente, é isso. Aí eu aproveito, antes de terminar e falar da morte do Montfort, para convidar vocês para o canal Via Teófilos e baixar também o aplicativo de Maria, que lá vocês têm o passo a passo para preparação. Enfim, 1716. Montfort, ele está numa missão... Alexandre, deixa eu só falar uma coisa. Isso que você falou Sim. que hoje, né, muito se fica preso à questão das práticas exteriores, né? São Luís, ele elenca uma série de práticas exteriores e interiores, mas eu acho que esse pode ser, inclusive, o cerne da contaminação por algumas pessoas ou da visão contrária à consagração de algumas pessoas que são literalmente contra, que não aceitam, inclusive alguns padres, né, que não têm essa visão. Eu acho que o problema disso é exatamente essa falsa, a caricatura que se faz de um consagrado, né? E aí as pessoas veem aquela pessoa que é a própria caricatura, se veste como um consagrado, mas quando você vai ver, as ações não é de um consagrado. Então, no fim das contas, as pessoas rejeitam a caricatura e não a consagração em si. Não? E por isso a essência. E por isso a importância de todo consagrado de ter essa consciência de que as práticas exteriores fortalecem as interiores, né? Exato. E que a gente precisa, antes de tudo, viver essa devoção terna, né? Interior, como diz São Luís, constante, que é a verdadeira devoção, que é a devoção interior. Então, assim, eu estou falando isso porque me lembrou muito que durante a preparação da nossa turma de consagração, as pessoas ficavam, ai meu Deus, como é que vai ser meu sinal e não sei o quê. Nesse período de pandemia eu não consigo comprar a cadeiazinha, ou então eu não tenho, a gente sugere, né, os sinais, e aí a gente esclarece as pessoas que isso tudo são práticas exteriores, que a gente não precisa se apegar a isso, que mais que usar um sinal externo, é realmente ter essa consagração interna e ser constante nela, né? Viver essa consagração em todas as situações, consagrar o seu trabalho, os seus estudos, a sua família, e realmente pegar na mão de Nossa Senhora e com ela para viver essa devoção, né? Com Maria, em Maria, por Maria,
e para Maria em E todas para as Maria. nações, porque assim chegaremos mais fielmente a Jesus, que é o fim último dessa consagração, né? Exatamente, exatamente. Praticamente resumiu o tratado. Não, é porque você falou, e aí Exatamente. eu me lembrei desse esclarecimento, porque realmente é importante a gente. Eu falo isso porque as pessoas que se consagraram há pouco tempo, né? A gente tem pouco mais de uma semana da nossa turma de consagração, e pedir que as pessoas já tenham esse conhecimento, essa maturidade de que a caminhada começou agora, digamos assim, Exato. de que cada um vai encontrar uma forma de viver a sua consagração, né? Com o hábito com a prática que você vai adquirir. O ideal é que a gente pudesse fazer todas, como São Luís recomenda, mas é como você Exato. disse, ele era um santo de outra época, nós agora precisamos viver outras realidades, mas nunca abandonar, pelo menos seguir. A gente recomenda que a prática mínima é o Santo Rosário ou o terço, né? Exatamente. Exatamente. São Luís Maria de Montfort, ele sugere, até no início da 216 do Tratado da Verdadeira Devoção, que ele fala das práticas exteriores propriamente ditas. E ele diz que as práticas exteriores, elas não devem ser negligenciadas, ainda que as práticas interiores sejam as mais importantes. Como você falou, as práticas exteriores alimentam as práticas interiores. É claro, você rezando o rosário, você se aproxima cada vez mais da Santíssima Virgem, né? E até teve um irmão de igreja uma vez foi pregar e falou assim, eu vou falar sobre Nossa Senhora. Como eu me preparo? Rezo o terço. Simples assim, né? Porque é a forma da gente se achegar mais à Virgem Maria. É claro, São Luís de Montfort ele fala de outras práticas, como a própria cadeiazinha. Então, assim, minha cadeiazinha, nem sei se dá para aparecer aí, é um cordão com uma cruz, que eu usava como seminarista monfortinos e que os monfortinos utilizam, principalmente na América Latina. Essa cruz. Essa é a minha cadeiazinha. A minha é a cruz da unidade. Aquela cruz que é Jesus e Nossa Senhora aos pés da cruz, com o cálice, recolhendo o cálice. E no verso ainda coloco o escapulário. que legal. É muito significativa. E ainda tem a medalha milagrosa, que sabe que é a minha a gente vai ajeitando. E você vê que interessante que a cadeiazinha, com o passar do tempo, eu já tive outras cadeiazinhas, porque realmente são quase 21 anos de consagração. Então, se perderam, quebrou, tirei, tudo já aconteceu. Então, com o tempo e com o amadurecimento, você vai percebendo que a cadeiazinha ela é um lembrete para si mesmo dos seus compromissos. Basicamente isso. E você esquece de querer mostrá-la. Verdade. Simples assim, você acaba esquecendo de querer mostrá-la. Por quê? Ela tem muito mais significado para você do que para os outros. E te lembra o interno, né? Aquele compromisso que você Exatamente. Fez. Exatamente. Aí você olha para a cadeiazinha e as palavras São Luís de Montfort. É aquela coisa, para mim é automático. Eu olho para a cadeiazinha, sou todo teu, e tudo quanto tenho é teu, ó meu amável Jesus, por Maria, vossa Santa Mãe. Ponto. É aquela consagração diária, algumas vezes ao dia, e assim por diante. Enfim, aí ele fala da coroinha de Nossa Senhora, que é uma prática que eu particularmente tenho de fazê-la diariamente. O Magnífica também, que eu já incluo na oração final do da coroinha. Aí cada um vai pegando a sua prática de poder rezar conforme o Espírito Santo vai inspirando também as pessoas. Né? E ele fala... a resta da coroazinha quando... Por exemplo, antes de começar a live eu tinha 10 minutos, já tinha rezado o texto, né? Mas eu disse, o que eu posso fazer aí em você 10 já aproveitou. minutos? Aí eu aproveitei e rezei a coroazinha. Exatamente. Vai adaptando, né? E para mim, a coroinha, assim, particularmente, é
um resumo do Tratado da Verdadeira Devoção. Né? Eu tenho a coroinha como um resumo do tratado, por isso que eu tenho esse costume diário da coroinha. E, entre outras práticas que São Luís Maria de Montfort diz no Tratado da Verdadeira Devoção. Enfim, agora, para terminar a live, vamos falar de uma outra obra de São Luís de Montfort, entre outras também, que eu acabei não comentando, que eu tenho um vídeo sobre isso, que eu explico. Não tem ela em português, na verdade não é nem um livro, é um opúsculo pequenininho, Preparação para a Boa Morte. São Luís de Montfort tem esse livro, tem lá o vídeo no canal Via Teófilos, na playlist de obras de São Luís de Montfort. São Luís de Maria de Montfort, em 1716, ele estava fazendo uma missão, como sempre, numa paróquia, e o último sermão dele, é incrível dizer isso, ele falava sobre a doçura de Jesus, já extremamente enfermo. Então você imagina um santo que viveu na sua pele a cruz de Jesus com a doçura da Virgem Maria. E o último sermão dele foi sobre a doçura de Jesus, né? Sobre como Jesus era doce nas suas palavras e ao mesmo tempo firme. E depois desse sermão, ele cai gravemente enfermo, em 28 de abril de 1716. Montfort, no leito dele, junto com os padres que acompanhavam e que depois seriam os padres monfortinos, os primeiros padres monfortinos, numa mão ele está com a cruz e na outra ele está com uma imagem da Virgem Maria. Montfort, ele era escultor também, tá? Então, não, Montfort é completo. Ele era padre, escritor, escultor, cantor, de tudo um pouco. E ele estava com uma imagenzinha que até hoje por isso, eles então, passam... a alegoria que ele faz com relação à forma e o Exato. todo, assim. Eu sabia disso, que legal. Então, por isso que ele fala, prefira a forma que já está pronta, você só precisa, se ele quer fazer ali para poder entrar, você tem que se renunciar ao pecado para caber dentro da forma. Então, porque ele tem essa experiência, ou seja, errou um movimento ali no cinzel, já era obra de arte, né? Mas a forma Exatamente. de Nossa Senhora está ali perdida. Que lindo. Perfeito. E essa imagenzinha de São Luís de Montfort, que ele colocava no cajado dele, tem algumas imagens de São Luís de Montfort que a gente vê na internet, com cajado. Ele andava com cajado, com uma imagenzinha de São Luís, de Nossa Senhora, colocada em cima, e com o rosário na outra mão. E ir embora lá nas suas missões. Entendi. Ele estava com essa imagenzinha, que ela existe até hoje, e é passada de mão em mão para os superiores da congregação. Hoje em dia, o superior geral da congregação dos missionários monfortinos, ou seja, no mundo inteiro, é um padre brasileiro. É o padre Luiz Augusto Stefani, é o padre Luizinho, a quem eu sou muito grato pela amizade que eu tenho com ele até hoje. E eu vi nas fotos, claro, ele vive em Roma hoje, como é o superior, e ele recebendo essa imagenzinha de São Luís de Montfort na posse dele como superior, né? Ou seja, ele é o sucessor de São Luís de Montfort hoje. Beleza. E Montfort no leito de morte com a imagem e com a cruz. E as últimas palavras de São Luís de Montfort foram as seguintes. Aí eu deixo a mensagem para vocês. Ele estava sendo tentado no leito de morte dele a ter desesperança. No vídeo que eu tenho lá no canal eu falo sobre isso. A ter desesperança, a perder a fé, né, e tudo mais. E ele disse o seguinte, segurando forte a cruz e Nossa Senhora. Não adianta, eu não pecarei mais. Estou entre Jesus e Maria. E assim ele faleceu. E é assim, a mensagem que eu tenho da vida e obra de São Luís de Montfort é o seguinte. São Luís Maria de Montfort, ele morreu como viveu. Ele viveu a vida toda entre Jesus e Maria.
buscando sempre evitar o pecado, buscando ser uma pessoa melhor, aprendendo com os próprios erros, porque ele cometeu erros também. Que se fosse falar tudo da vida, a gente ficaria até amanhã. Mas cometeu erros também, e ele aprendeu com tudo isso, mas sempre entre Jesus e Maria. Sempre buscando ser um cristão melhor entre Jesus e Maria. Então, que a gente possa viver a nossa vida sempre entre Jesus e Maria. Que lindo. Como São Luís Maria de Montfort. Perfeito. E é isso. A gente tem algumas dúvidas, Alexandre. Mas a gente manda. Tem, inclusive, um padre, né? O padre Erivaldo. Não sei se você o Sim. conhece. Ele participa do grupo de consagração lá. Legal. Ele tá lá entre os membros do grupo de consagração. E ele tem o trabalho dele lá com a paróquia, que é muito interessante. Ele tem os grupos de consagração que ele acompanha. Eu não conheço assim de perto, mas eu sei que ele faz algumas lives nas plataformas dele e tudo. Olha aí. Ele tá até aí na live. Tá, ele fez uma pergunta que é como adquirir esse último livro, esse que você falou que da Boa Morte. Preparação para a Boa Morte. Então, não tem em português. Tá tudo não tem em português. Tá tudo dentro desse... Das completas. São Luís de Montfort, que só tem em espanhol. É uma edição dos missionários monfortinos da Colômbia, que eu trouxe quando era seminarista, noviço dos missionários monfortinos, que o noviciado deles é internacional, é na Colômbia. É espanhol. Então, por isso que é em espanhol. Então, na época que eu era noviço, eu fiz um tempo no Peru e na Colômbia, de missão e de vida um pouco mais reclusa também. Então, por isso, eu entendo do espanhol. Inclusive, aí eu peço a oração de vocês. Me ajude a conseguir, eu leio em espanhol. Então, padre, o senhor tem que entrar nos missionerosmonfortianos.org, que é os missionários monfortinos da Colômbia, e conversa com eles para poder enviarem para o senhor aqui no Brasil, tá bom? Que realmente só tenho isso daqui para mim, eu não impresso, não dou para ninguém. Porque aí... Mas dá para conseguir lá com os missionários monfortinos da Colômbia. E sua bênção, padre. Sua bênção. Verdade. Pedir que o padre de onde ele está possa nos abençoar, né? Porque realmente Exatamente. ter a presença de um sacerdote nos acompanhando é um privilégio muito grande. A gente tem uma outra pergunta, a Regina, né? Sim. Ela quer saber se usar a cruz presa no... Será que é? Sitien, acho que é... E não no cordão. Usar a cruz presa no sitien e não no cordão, se é desrespeito. Eu não sei se ela está falando de uma parte da blusa, da alça, Ela quer saber se usar a cruz presa e não no cordão, se é desrespeito. Olha, assim, sendo bem prático, eu sou muito do bom senso. O pessoal fala, consagrado pode isso ou não pode isso? O consagrado pode... O consagrado pode e deve tudo que um bom católico pode e deve. O consagrado ele não precisa necessariamente se vestir diferente de outras pessoas. A consagrada não precisa necessariamente usar saia. Não precisa. O consagrado não necessariamente precisa usar uma cadeiazinha grande ou pequena, mas tem que ter um bom senso. Da onde é que está usando? Então, assim, quando a gente fala de utilizar a cadeiazinha, quando o Montfort ele fala no pescoço, no pulso, no tornozelo ou na cintura, para os mais piedosos, no caso, para os mais piedosos, aí a piedade vai de cada um. Não cabe a mim ou a ninguém julgar. É uma questão prática, porque são lugares que estão à mostra, né, ou não, porque, por exemplo, a minha cadeiazinha eu uso normalmente por dentro da minha blusa. A não ser que quando eu estou com pessoal, agora não, em tempo de pandemia,
Mas quando eu estou com o pessoal na igreja, aí claro, estou ali com o pessoal. Mas em geral, no dia a dia, por uma questão de serviço, eu fico com ela comigo. Eu não sei se utilizar a cadeiazinha pendurada em algum lugar seja de bom senso. Não sou eu que vou julgar isso. É a própria pessoa. Por quê? Porque a gente já está falando de uma questão mais íntima. Vai aparecer, não vai aparecer? Porque qual é a dificuldade de você utilizar uma correntinha? Você tem alergia? Você tem alguma recomendação médica para não usar? Entende? Então isso vai da vida de cada um. Mas eu não sei até que ponto seja recomendável ou seja aceito moralmente você utilizar a cadeiazinha num objeto íntimo, entende? Uma roupa íntima do corpo. Até mesmo porque, por uma questão de respeito. Mas aí vai de cada um, até mesmo porque a gente não sabe as limitações dela, a vida dela. Cabe a ela ter o bom senso de saber e entender o sentido da cadeiazinha, para lembrar dos compromissos que ela tem como batizada. Basicamente isso. De repente ela pode descobrir, olha, eu particularmente sempre usei o cordão, mas de um tempo para cá eu passei a usar mais o terço no pulso. E por incrível que pareça, depois que eu passei a usar, de alguma forma eu já estou mais lembrando, aí tenho que rezar o texto, depois também por causa do livro. Sim. E a gente vai lendo em outros momentos, vai vendo como isso vai. Então, cada um vai criando a sua forma, mas é como acho que alguém comentou, né? É você realmente saber que a consagração ela é interior, em primeiro lugar, mas que o sinal externo, a prática externa, nos faz lembrar, né? São Luís diz que nos lembra e também faz com que os outros vejam e lembrem, mas isso não é motivo para orgulho, pelo contrário, a gente tem que procurar sempre viver a humildade, que é a maior das virtudes, podemos dizer assim, de Nossa Senhora, né? Eu acho que as principais perguntas são essas. Aí já tem gente querendo saber, Alexandre, quando é que começa a nossa próxima turma de consagração, né? Sim, Padre Erivaldo, a nossa live sempre fica salva, a gente sempre salva. Eu já salvei a primeira parte, a segunda também eu vou salvar. E tão logo acabe, a gente já tem uma equipe que baixa a live e coloca no nosso canal do YouTube. Então, a gente tem playlists do nosso canal no YouTube, CC Adorai. Que legal. CC Adorai Play. E aí as pessoas podem assistir as várias formações que já tivemos desde o início desse período em que a gente foi se adaptando a esse novo método de evangelização através das redes sociais, né? Aí, respondendo a Sheila, né? Nós tivemos a primeira turma de consagração agora. A celebração aconteceu no dia 18 de julho, uma data votiva a Nossa Senhora do Carmo, né? Que embora seja dia 16. Mas a nossa próxima turma já fechou a data. A preparação em si vai começar no dia 5 de setembro. A consagração vai ser no dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, e a gente vai ter um período aí antes, né, de divulgação, uns 10, 15 dias de inscrições, e aí as pessoas que quiseram participar da primeira turma vão sim participar da segunda, então realmente já fica aí o aviso de primeira mão, a gente ainda não divulgou em lugar nenhum, mas Sheila, fique atenta assim que abrir as inscrições para você fazer a sua inscrição, participar conosco. Nós estamos dando o nosso melhor, né? Tal como Nossa Senhora fez, dando o seu melhor ao dar o seu sim, doar toda a sua vida a Jesus e nos ensinando que devemos assim fazer, preparando essa formação, essa série de esses sábados que a gente se encontra. Então, está sendo um momento riquíssimo para todos nós. E fica o convite também, se você deve ter espectadores aí do seu canal Via Teófilos, aqui participando da live, para participar também, ver, acompanhar os vídeos, né? Mas é isso. Você queria nos deixar alguma mensagem final, Alexandre? Me diga aí, você é de 22 anos ou 24 anos de consagrado? 20 vai fazer 21 esse ano. Vai fazer 21. Vai fazer 21. Qual seria o principal conselho de alguém que viveu, que bebeu da fonte, que, né, literalmente como um monfortino, e conheceu, viveu assim de uma forma,
e nos abrilhanta com esses seus conhecimentos. Que conselhos você poderia nos dar para quem se consagrou há pouco tempo, ou para quem tem dificuldade de viver renovar anualmente, né? A principal prática exterior, poderíamos dizer, que São Luís diz, é renovar anualmente a consagração, né? Sim. Mas que conselhos você poderia nos dar, meu irmão, de caminhada aí? Bem, o que me vem à mente é sempre a palavra: nós nunca estamos prontos. Nunca. Em 21 anos que eu fiz a consagração, eu nunca me senti pronto. E tem dias que eu me sinto menos pronto ainda. Uhum. Porque nesse caminho, como católico, como cristão, a gente percebe o quão somos falhos, Uhum. o quanto erramos, mas a gente também percebe a beleza dessa caminhada. Então, se eu pudesse deixar algum conselho, é bem simples. Se você é consagrado, se você é consagrada, você não está pronto. Uhum. É só o começo. Uhum. E eu digo isso para mim mesmo. É só o começo. Uhum. Porque o fim só vai ser exatamente como eu disse de São Luís de Montfort. Ali naquele finzinho que você estiver sendo tentado e você fala assim, não vou mais pecar. Eu estou entre Jesus e Maria. Porque o que realmente importa ainda me espera, que é o céu. Uhum. Mas é aquela coisa, caiu, levanta. Parou, desanimou, anima de novo, vamos lá, renova a sua consagração e não precisa começar com 3 terços por dia. Começa com uma Ave Maria, uma Ave Maria. Uhum. Mas não pare com essa uma Ave Maria, porque amanhã vai ser 3, depois vai ser 10, depois vai ser a coroinha, depois vai ser a Magnífica, depois vai ser o terço, e assim vai. A nossa vida é um constante caminhar. O caminho da consagração se faz caminhando. Né? Eu prefiro agir e me colocar assim do que dizer para vocês que uma vez consagrado já era, acabou. Não, muito pelo contrário. É aí que começa o carregar a sua cruz todos os dias e seguir Jesus com Maria. Tá bom? Verdade. E é basicamente isso. Que lindo, Alexandre. Isso que você falou para mim se resume em uma única coisa que São Luís fala tantas vezes no tratado, a humildade, né? Quando a Exato. gente reconhece que nós não estamos prontos, que nós precisamos desse auxílio poderoso que é a Santíssima Virgem, é quando Deus realmente vem ao nosso auxílio, né? Se estamos Exato. prontos, para que clamar a intervenção divina, né? Então, ter essa consciência, isso é expressão maior de maturidade espiritual, de buscar viver a humildade em tudo, né? Para que Nossa Senhora venha, então, assim, nos encher com as suas virtudes, né? E a gente ir galgando, caminhando o caminho da consagração, né? Até chegar nesse momento final da vida em que São Luís fala, agora sou eu entre a cruz e Maria. Exatamente. E assim, e se eu estou aqui, e você também, Kelly, estamos aqui, é porque queremos praticar o para Maria. Ou seja, fazer tudo para Maria. Para que aqueles possíveis méritos que a gente possa ter pelo tempo que a gente gasta para ele, seja no fim para ela. Para que ela possa nos fortalecer. Então, assim, eu agradeço de verdade a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, mas no fim, é para ela. Porque eu sei que lá no meu fundo mal, poderia ser por mim mesmo, pela minha vanglória, ou eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora. Qualquer outra coisa. Mas eu preferi estar aqui, por causa dela. E para propagar a santa devoção que São Luís Maria de Montfort escreveu. E é isso.
A gente tem só mais uma dúvida, que a Catiúcia está perguntando, acho que Claro. até se esse contexto da dúvida. Porque São Luís fala, né, durante a preparação, que o ideal era que no dia da consagração, né, que você pudesse oferecer um sacrifício, um tributo à Nossa Isso. Senhora. É o tributo. E aí ele fala, ele menciona, né, que vai conforme a devoção de cada um, a piedade, aí ele menciona o jejum. Isso. E aí as pessoas perguntam se essa questão da vivência, já que a maioria das celebrações acontece nos sábados, se essa vivência do jejum ao sábado seria por causa que é um dia dedicado à Nossa Senhora, ou se é realmente para fazer, independente do dia da semana, se a intenção é fazer esse tributo. O que você fala para nós sobre essa questão do jejum, um dia de sábado? Tá, eu vou falar assim, a partir daquilo que a igreja nos orienta, né? Desde o início da Santa Igreja, os jejuns dos cristãos, eles sempre foram de quarta e sexta-feira, para contrapor os jejuns, o jejum dos fariseus, que era de terça e quinta. Era basicamente para isso, era para contrapor. Então, o jejum, existe até um livro, agora não me vem à mente, que era um pequeno catecismo dos primeiros cristãos, talvez alguém aí saiba na live, que ele fala dos jejuns de quarta e sexta-feiras. Porém, a gente sabe que a igreja ela é rica em tradições. E em algum momento, eu não sei dizer qual, começou-se a praticar algum jejum de sábado. A gente sabe da prática devocional dos 5 primeiros sábados prescritos por Nossa Senhora em Fátima. Em relação ao jejum de sábado, eu acredito, é isso mesmo, Lucas, Didaquê. Didaquê foi um dos primeiros livros de catecismo da época. Muito bem, Lucas, parabéns. E ele falava sobre o jejum de quarta e sexta-feira. Aí, finalizando, o jejum de sábado, ele pode ser que tenha alguma tradição atrelada, eu não conheço particularmente, tá? Porque são tantas. Mas o tributo, no dia da consagração, ele não precisa necessariamente ser um jejum. Ele pode ser um jejum, pode ser um jejum, mas, por exemplo, se a pessoa já é um cristão católico praticante e a sua consagração vai cair no sábado e você já tem o costume de jejuar no sábado, eu te aconselho a fazer outro tributo. Interessante. Entende? Porque é alguma coisa especial para a Virgem Maria, para Jesus e Maria naquele dia da sua consagração. E São Luís Maria de Montfort, quando ele fala pode ser isso, pode ser aquilo, ele fala assim, pode ser até um alfinete. É lindo isso. Né? Fala de uma vela também, tal, mas pode ser até um alfinete. Mas se você está oferecendo aquele alfinete de coração, a Virgem Santíssima vai aceitar. Que legal. Então, é um tributo pessoal, vai da sua piedade. Quando eu digo de piedade, daquilo que você sente no coração naquele dia. Eu lembro até uma irmã que estava conversando comigo lá do grupo, ela falou assim, irmão, eu senti que eu deveria desenhar isso para Nossa Senhora. Ah, que lindo. Quem sou eu? Senhora, é mesmo. Que lindo. Entende? Ela desenhou uma rosa. Olha só que incrível. Então, assim, cada qual, conforme a sua piedade, a pessoa talvez mais piedosa, que tem esse dom, ela realmente vai oferecer um jejum com mais sacrifício. Outra pessoa, ela já vai deixar de comer alguma coisa específica, ou a pessoa vai tomar um banho gelado, ou de repente ela vai caminhar, vai rezar um pouco mais de joelhos. É um tributo muito particular, né? E São Luís Maria de Montfort, ele não entra muito nesses quesitos, até mesmo nas regras que ele fala para os padres monfortinos, porque ele fala que sacrifício, jejum é algo muito da piedade pessoal, né? Porque se você coloca uma carga sobre uma pessoa e ela não pode carregar, ela vai se sentir culpada. E o sacrifício e jejum,
a falta de não fazê-lo não é necessariamente um pecado, a não ser que você se negue a fazer, sabendo que deveria fazê-lo por uma questão de preceito, entende? Aí seria um pecado, mas fora isso, não é pecado não fazer jejum, entendeu? Entendi. Legal, perfeito. Que bom, Tá Alexandre, bom? muito bom. Você tem, acho que é uma enciclopédia aí na sua cabeça das coisas. Eu só pensando nesses sermões aí de São Luís, que a gente ainda não encontra esses cânticos dele. Eu fico imaginando, no segredo tem alguns, né, assim, mas fico imaginando a riqueza que é essa obra. E aí eu sigo ansiosa também para encontrar essa obra aqui no Brasil. Eu acho que você falou no site da Colômbia é possível achar, né, da obra do Monfortinos de lá, mas talvez essa questão de frete, não sei se vai ser fácil. Até tentei localizar no site oficial aqui dos Monfortinos aqui do Brasil, não conseguia, como se o site estivesse fora do ar, né, algo assim. Tá. Aí eu tenho... então não vou achar essa obra nem em espanhol aqui no Brasil, na expectativa que tivesse, né, é uma relíquia que está nas suas mãos. Pior que não tem, é relíquia mesmo. Eles até têm lá na casa dos padres, lá em João Molevade, mas eles têm até uma fotocópia do tratado original, muito legal. Lá legal. Das letras. Nossa, é incrível, incrível. Mas eles não teriam para vender. O que eu sei é que o site dos missionários monfortinos está fora do ar por um tempo já, porque eles estão sem braços dos padres lá para poder se dedicar à espiritualidade monfortina. Eu tenho conversado com o padre responsável aqui no Brasil pela espiritualidade monfortina, é o padre Guilherme, mas só que ele está tendo muito trabalho lá com a paróquia e ele é sozinho. Imagina, as paróquias monfortinas, lá são mais de 20 comunidades, a paróquia. Não, é coisa absurda. Tem alguns padres que auxiliam, mas ele é o pároco. Então ele tem conversado às vezes comigo e ele fala: Alexandre, realmente está muito difícil aqui. Eu sei que o pessoal te procura, pergunta porque você está no YouTube e tal, mas vou pedir mais um pouquinho de paciência. Entendi. Tem a questão da Associação de Maria Rainha dos Corações, que é quem é consagrado, seria uma terceira ordem dos missionários monfortinos para leigos. Se você é consagrado e você manda a sua inscrição para lá, você tem indulgências automaticamente em dias como Anunciação, primeiros sábados do mês, nos dias festivos dos dogmas de Nossa Senhora. É bem interessante também, mas eles estão meio parados nesse sentido. Que ótimo. Muito obrigada, Alexandre. Foi um momento riquíssimo, aprendi muito. Essa visão de ter a consagração também. Primeiro, São Luís nos ensina a missão, né? O serviço, uma coisa que a gente também enfatizou muito no final da consagração. Exato, a missão. É começar ali a missão e abraçar essa causa, abraçando a sua cruz diária, né? Nunca renunciando. E de um consagrado viver realmente o que pede a nossa igreja, de obediência, de ser de fato um católico, né? Um católico que vive tal como nos ensina o Santo Padre. Pois então, agradeço a todos que estão participando, que estiveram aqui conosco. Essa live vai ficar gravada. Alexandre, obrigado pela paciência. Nada. Muito obrigada mesmo. Que Nossa Senhora continue te abençoando nesse caminho, nesse seu apostolado tão importante. Que as pessoas possam beber dessa fonte também tão rica que são os seus vídeos, que eu sei que você faz com muito empenho, muito carinho, dando o melhor de si, como Nossa Senhora, para agradar Nossa Senhora e agradando assim também o seu filho, né? Essa é uma missão que todos nós levamos, quem é consagrado, de fazer essa consagração ser conhecida. Eu costumo dizer que Nossa Senhora ela já foi oculta demais e agora a missão desses apóstolos dos últimos tempos é fazer Nossa Senhora ser mais conhecida, amada, querida. E aí a gente vai seguindo. Pois então, pronto, que a gente possa encerrar com a Ave Maria e o Padre que está nos acompanhando de lá onde ele está, ele possa nos abençoar também, não é assim? Vamos encerrar então com a Ave Maria? Aí o Padre já deu sinal que vai dar a bênção.
Ave Maria, cheia de graça, o cheia Senhor de é graça. convosco. Bendita sois Bendito vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de agora, nossa morte. Amém. nossa morte. Amém. Estamos reunidos e sempre permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Espírito Amém. Santo. Amém. Até um próximo encontro, se Deus quiser, não é, Alexandre? Diga aí. Se Deus quiser. Muito obrigado, Kelly. Obrigado, comunidade católica adorada. A gente vai se falando. Até Deus mais, abençoe. Um abraço a todos. Gratidão pela participação. Tchau.